Boa noite, meus irmãos. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos. Quantos estão felizes nessa noite? Como é bom, né, irmãos? Podermos nos alegrar na presença do Senhor, principalmente pela vida do príncipe de Deus, né? Pastor Everton. Pastor Everton foi o homem que foi levantado por Deus para me buscar num dia fatídico como esse de carnaval. Já tinha batido no bloco do Jacaré e estava na preparação para sair no Gambá, irmãos. Como eu sempre falo, eu já estava para lá de Bagdá. Um camarada de dentro da casa de uma pessoa que já estava no carnaval para buscar lá, irmãos, tem que ser muito Senhor. Então, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por tudo. O Senhor é uma bênção. Tenho certeza, né, pastor Marcelo, que caminho com o Senhor há tanto tempo. O Senhor é uma bênção não somente para essa igreja, mas para a cidade de Miraí. O que Deus tem feito através do Instituto, eu fico vendo, irmãos, se na minha época a gente tivesse a oportunidade que o Instituto proporciona, eu acredito que muita coisa teria sido diferente, irmãos. As nossas crianças hoje que são alcançadas aí pelo Instituto, não só as crianças, os pais são privilegiadas, tá? Deus abençoe sua vida. Eu te amo muito, tá? O Senhor é uma bênção, é uma referência aí para minha vida e me sinto honrado nessa noite por pregar a palavra e também no seu aniversário. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Irmãos, eu sempre falo que a nossa igreja, nós temos pastores acessíveis, de fácil acesso. Irmão, tem lugar aí que é difícil você acessar a vida dos pastores. É difícil você chegar até eles, né? Apesar do pastor ser pastor Everton, pastor Marcel serem populares na nossa cidade, o Senhor fez isso com eles, soprou o nome deles, mas são pastores, irmãos, acessíveis, que a qualquer momento, a qualquer hora, vocês conseguem acessar eles. Tem lugares aí, irmãos, que os pastores parecem uma estrela, que você tem que marcar, tem que agendar a hora, local e momento para você poder conversar e receber uma oração deles. Então você, como igreja, valorize o seu pastor, ore pelo seu pastor, porque quem os levantou foi o próprio Deus para cuidar do rebanho do Senhor. Você que pode, fica sobre os seus pés, no nome do Senhor Jesus. Atos, estou tentando procurar aqui, mas o monitor não está aqui não, então eu vou aqui hoje. Atos, capítulo de número 3, você que encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a hora nona, ou algumas traduções, às 3 horas da tarde, e estava sendo carregado ou sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Versículo 3: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes, o que pediu, irmãos? Esmola. Versículo 4: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse-lhe: olhe para nós. Versículo 5: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e ande. Versículo 7: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes.
e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Senhor, aqui está a tua palavra. O teu filho, Deus, já orou, mas eu oro uma vez mais, pedindo, Senhor, Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o favor do Senhor, Deus. Neste momento, vamos fazer o uso da tua boa e poderosa palavra. Que o Senhor fale com a tua igreja, fale com o teu povo, Deus. Não porque merecemos ou somos dignos, mas porque a tua graça e a tua misericórdia têm nos alcançado. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma responsabilidade muito grande de assumirmos uma tribuna para fazermos uso da palavra de Deus. Palavra essa que é penetrante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Palavra essa que alcança os nossos corações e nos liberta e nos leva até o Senhor. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos apresenta uma das cenas mais poderosas da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. Esse texto mostra a autoridade no nome de Cristo, ou no nome de Jesus, a missão da igreja e o chamado ao arrependimento. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre o avivamento da Porta Formosa. Esse texto, irmãos, é um texto clássico e de muito acesso da igreja. Eu acredito que todo crente novo na fé, novo convertido, já se utilizou-se deste texto, seja numa conversa, seja num momento de brincadeira. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu acredito que 99,9% da igreja já se utilizou-se dessa parte, ou desse versículo da palavra de Deus. O levanta e anda. Esse texto é um texto também que nós não precisamos ser poliglota, falar em grego, aramaico, ser formado em teologia, ser expert em letras, para podermos entender. É uma passagem simples, mas com um teor muito poderoso, porque, como eu disse, é uma passagem que vai mostrar a autoridade suprema que existe no nome de Jesus, a verdadeira missão da igreja e um chamado ao arrependimento. Mas eu acho interessante da forma que esse texto ele começa para nós. Olha o versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Eu já quero aqui fazer uma ressalva e destacar algo que eu acho muito interessante e propício para os nossos corações.
é que os crentes que aqui são relatados nesta passagem, que é o pastor presidente da igreja primitiva, que é Pedro, e talvez o seu auxiliar, né? Quem sabe seria o segundo vice, ou o primeiro vice-presidente da igreja primitiva, João. Eles sobem com um propósito ao templo. E o propósito, irmãos, é nada mais, nada menos do que a oração. Eles sobem na hora 9 ou às 3 horas da tarde, como era de costume dos judeus, estarem ali orando ao templo. Era como se fosse, irmãos, mais ou menos a tarde da bênção. Só quem já foi da Assembleia de Deus, ou já foi aí do meio pentecostal, sabe o que é participar da tarde da bênção. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Só que dentro desse plano de fundo, dentro desse propósito que João e Pedro e João é carregado, eles são movidos pelo Espírito de Deus, eles são impulsionados por Deus para irem para a oração, porque todo crente, irmãos, temente ao Senhor, todo crente que ama o Senhor, ele tem o desejo de orar, ele tem o desejo de estar com Deus, ele tem o desejo de gastar a sua vida diante do Senhor. Quando você pega esse livro que relata o Atos do Espírito ou o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que diariamente ou frequentemente a igreja está orando, a igreja está diante do Senhor em oração, a igreja está diante do Senhor em súplica. Paulo, por sua vez, todas as vezes que ele chegava em uma região, a primeira coisa que ele fazia era buscar um espaço ou buscar um lugar para orar. Quem dera, irmão, se fosse assim na minha vida e na sua vida. Aonde Deus plantasse você, aonde Deus colocasse você, o primeiro propósito do seu coração fosse a oração. Eu acredito que seja difícil o primeiro propósito ser oração nas nossas vidas, porque nós somos carnais demais. Vou te dar um exemplo. Quando nós acordamos pela manhã, quais são as nossas primeiras atitudes? Na maioria das vezes, e nós não podemos fugir disso, é pegar o aparelho celular, verificar o Instagram, verificar o WhatsApp, mas nós não queremos correr para Deus. Nós não queremos se colocar diante do Senhor neste momento. Mas o texto, irmãos, ele continua. Eles sobem para orar, eles sobem para buscar a Deus, eles sobem para estar com Deus. Só que no versículo 2, a Bíblia vai dizer que nesse mesmo ambiente de oração, nesse mesmo ambiente de súplica, nesse mesmo ambiente de entrega, nesse mesmo ambiente de devoção a Deus, a Bíblia vai dizer para mim e para você no versículo 2, que para esse mesmo ambiente estava sendo levado, não para o templo, mas para a porta do templo, um homem que, segundo Atos capítulo 4, versículo 22, há mais de 40 anos, ele é paralítico não por acidente, ele não é paralítico como Mefibosete foi, como a sua ama, ao fugir de uma guerra, deixou ele cair. Esse paralítico, ele é paralítico desde a sua nascença. E há mais de 40 anos, ele é pegado e ele é colocado à porta do templo, e não dentro do templo. Perceba-se que há um contraste. 2 homens sobem para buscar a Deus. Não é só Pedro e João que sobem para orar. Havia ali vários judeus, fariseus, escribas da época, que subia naquele lugar para prestar a sua suposta devoção e adoração ao Senhor. Mas no versículo 2, um homem é levado até a porta do templo.
E o intuito, o propósito dele ser levado à porta era para mendigar, era para pedir esmola. Só que aqui, irmãos, vai acontecer um encontro com o positivo e o negativo. Porque várias pessoas durante o dia entravam naquele templo, na porta formosa, para buscar ao Senhor, para orar a Deus. Só que havia 2 homens carregados da presença de Deus. E naquele dia ia ser diferente. Naquele dia a história daquele homem seria mudada. Porque 2 homens que carregam uma chama dentro de si, irmãos, pode impactar uma cidade. 2 homens que carregam uma chama dentro do seu coração pode mudar o rumo de uma cidade, de uma região geográfica. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Deus não precisa de muito. Deus precisa de um que se levante, que se disponha e que vai até a Deus com o propósito de estar diante dele. Esse homem que era colocado na porta do templo, irmãos, eu acho muito interessante isso. Por que não colocar ele dentro do templo, pastor Marcel? Perceba-se que quem leva eles limita ele, ou coloca uma limitação até onde ele poderia ir. Eles colocam um limite: você só pode ir até aqui. Daqui para cá você não pode passar. Porque daqui para cá o que opera é a religiosidade. Daqui para cá o que opera é o sistema religioso. Só que tem 2 homens cheios do Espírito Santo que vai quebrar essa barreira, que vai quebrar o protocolo. Tem 2 homens que estão cheios da presença de Deus, que vai além da religiosidade, que vai além dos dogmas, que vai além desse movimento que a igreja criou, e vai dizer para ele o seguinte: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu carrego eu te dou. Isso em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Irmãos, porque a religião faz isso? Ela nos limita, ela põe barreira. E a religião muitas das vezes diz para mim e para você: até aqui você pode ir, até aqui você pode caminhar. Existem lugares por aí, irmãos, que é ensinado que só os pastores têm acesso a determinadas áreas no sentido espiritual, que só o pastor pode orar, que só o pastor pode interceder, que só o pastor pode colocar a mão, que só o pastor pode abençoar. Mas sabe qual é a palavra de Deus para mim e para a sua vida aqui nessa noite? Deus está dizendo para mim e para você: Deus quer levantar pessoas como Pedro e João, que carregam fogo dentro de si e vai além da religiosidade, para alcançar vidas, para alcançar os cativos e oprimidos. Deus levanta pastores, levanta, meus amados irmãos, mas Deus também levanta a igreja para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelhas. O que gera ovelhas é a igreja de Deus. É a igreja que foi chamada para anunciar essa missão do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será batizado, mas aquele que não crê já está condenado. Essa missão é uma missão da igreja. Não é uma missão dos pastores, não é uma missão somente dos obreiros, não é uma missão somente do corpo de obreiros da igreja. É uma missão sua de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Só que a religião bota limite, irmãos. E essa religião muitas das vezes ela quer colocar impedimento para que nós possamos ir além. Porque olha que interessante, irmãos, não era só Pedro e João que entravam naquele templo.
tinha várias pessoas, e ninguém nunca tinha olhado para aquele homem. Ao entrar naquele templo, várias pessoas enfiavam a mão no bolso, e aquele homem, todos os dias, com suas mãos estendidas, as pessoas enfiavam a mão no bolso e jogavam uma migalha, jogava uma oferta, jogava o resto talvez que tinha no seu bolso para aquele homem. Só que a igreja de Deus, irmãos, não foi chamado para dar migalha para ninguém. A igreja de Deus não foi chamado para dar uma história de carochinha para ninguém. A igreja de Deus foi chamada, sabe para quê? Para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. O evangelho, irmãos, é boa notícia. O evangelho, meus amados irmãos, é boas novas. Charles Spurgeon diz que muitos vêm a Cristo por esmola, mas eles lhe dão riqueza. Muitos vêm por centavos, mas eles lhes dão o céu. E talvez você que entrou aqui nessa noite se encontra como esse paralítico. Você está limitado, você só está à porta do templo, e talvez você está paralítico espiritualmente falando. Porque esse homem aqui também, ele é representado na situação da humanidade, da depravação total. É o que o pecado fez com o homem. O pecado deixou o homem morto, caído, dependendo de outros, que também não têm força para sair desse lamaçal de pecado. Mas quando o pecador encontra com um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora, irmãos, olhando para esse texto aqui, sabe o que eu percebo? Porque quem ora, irmãos, é doido. Eu estava na barbearia hoje, a gente falando sobre retiro, sobre pregar o evangelho, as doideiras que a gente já fez. Irmãos, com todo respeito, às vezes falta um homem doido, uma mulher doida dentro da igreja, que vai ter ousadia. Porque, para pensar, irmãos, para você entrar dentro da casa de um rapaz como eu, na época, no dia de carnaval, sentar na mesa e falar que só vai sair dele se for para o retiro, tem que ser doido, irmãos. Mas o problema, pastor, é que nós estamos muito aveludados. Nós estamos muito dogmáticos. Nós estamos seguindo muito as regras e estamos se esquecendo, irmãos, que há poder no nome de Jesus Cristo. Eu lembro uma experiência que eu tive uma vez com Deus. Um rapaz queria namorar uma menina, e eu falei assim com ele, vamos fazer uma campanha no monte. Tantos dias no monte, de jejum e oração, irmãos. E assim fizemos. Eu falei assim, agora nós vamos lá na casa dela. É doideira. Irmãos, e eu me lembro que eu montei numa moto com esse amigo meu, e nós fomos de Miraí até Cataguás, irmãos, falando em línguas, cheio da presença de Deus. Eu não sei se os irmãos conhecem o bairro Leonardo. Chegamos naquele bairro, irmãos, e começamos a evangelizar, porta por porta. Se os irmãos não conhecem o Leonardo, irmãos, parece uma favela, os becos, tudo pequeno. Começamos a entrar em casas, expulsar demônios, pregar o evangelho, gente se manifestando e demônio caindo por terra, e o nome do Senhor sendo glorificado. E a última casa que nós entramos era a casa da menina que ele queria namorar, e que não é o pai dela, é o padrasto que criou ela, que é pai também, não queria deixar de jeito nenhum, irmãos. Eu lembro, irmãos, que isso ficou marcado para mim. Eu entrei lá, eu botei um dedo assim, que eles falam que é o dedo de profeta na cara do homem, entreguei o negócio para ele lá. 2 dias depois, o homem estava dentro da casa do rapaz, falando assim, você pode namorar com a minha filha. Tem hora que falta isso, irmãos. Tem hora que falta, irmãos, a gente se despertar, romper essa barreira, porque a gente está até esse limite, até a porta, porque a porta é formosa, a porta é linda, a porta é maravilhosa, mas lá dentro tem algo mais. É muito bonito se chegar até a porta, mas melhor ainda é se adentrar e mergulhar na presença de Deus. Só que para esse homem que é colocado ali todos os dias, é mais conveniente para ele receber esmola do que ouvir uma palavra, levanta-te
anda. Porque o texto vai dizer para mim e para você que ele, olhando para Pedro e João, ele espera receber alguma coisa, irmãos, porque tem 40 anos que ele é colocado nesse limite, tem 40 anos que ele é colocado nessa barreira, irmãos, e eu acredito que era rentável, porque tinha gente por trás dele, e tinha gente lucrando em cima da desgraça daquele homem. E nós precisamos entender, como igreja de Deus, a igreja não foi chamada para lucrar na desgraça de ninguém. Pelo contrário, a igreja foi chamada para abençoar, para liberar a palavra de bênção. A igreja de Deus foi chamada para pregar e anunciar a palavra de vida. Porque 40 anos sendo colocado no mesmo lugar, recebendo esmola, eu acredito que era rentável. Só que para aquele homem, irmãos, era muito mais conveniente receber esmola do que propriamente receber uma palavra. Aqui, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Era mais confortável para ele, era mais conveniente para ele. Irmãos, e é isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos tira desse conforto, porque o Evangelho não é uma mensagem conveniente. O Evangelho é uma mensagem de arrependimento. O Evangelho não é uma mensagem, venha e fique do jeito que você está. É venha e seja transformado pelo poder da palavra de Deus. O Evangelho não é uma mensagem que nos convida a nós darmos um jeitinho. O Evangelho é uma mensagem que nos convida a fazer o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Porque olha o versículo 3: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, irmãos, não te dá, não traz para você o que você precisa, ou o que te faz sorrir, mas é o que te traz arrependimento. Porque talvez por algum momento, quando ele recebia esmola, ele sentia uma alegria no seu coração, mas depois ele olhava para a sua situação e ele percebia que aquilo era momentâneo. E o Evangelho, irmãos, não traz uma satisfação momentânea. O Evangelho traz algo eterno no meu e no seu coração. Irmão, só quem foi impactado por esse Evangelho sabe o que é isso. Irmãos, só quem foi encontrado por essa palavra sabe o que é isso, de olhar para Cristo. A sua esperança está em Cristo, a sua esperança está no seu Senhor. Porque a esmola por um momento fazia ele sorrir, irmãos. E a mensagem conveniente por um momento te faz sorrir, mas não te faz caminhar, não te faz andar, não te faz entrar, não te faz mergulhar na presença de Deus, não te faz pregar o Evangelho, não te faz mudar de caráter, não te faz tomar posição na presença dEle. O que ele queria era uma mensagem motivacional, mas o que ele precisava era algo que iria tirar ele daquela situação. Olha o versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse-lhe: olhe para nós. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui aponta para a missão da igreja. A Igreja Batista Reviver precisa olhar para a cidade de Miraí e falar o seguinte: pode olhar para nós, porque aqui dentro tem homem de Deus, porque aqui dentro tem mulher de Deus, porque aqui dentro tem jovens que carregam a presença de Deus, porque aqui dentro tem crianças cheias do Espírito Santo, porque aqui dentro tem anciões de Deus, porque aqui dentro tem mulheres que cuidam dos seus lares, que são mulheres de Deus, porque aqui dentro tem jovens que pregam o Evangelho na escola, porque aqui dentro tem pastores, homens de Deus. Pedro chama a responsabilidade para si, e a igreja precisa chamar essa responsabilidade para si. Olha para nós, porque aqui dentro tem palavra. Olha para nós, porque aqui dentro tem arrependimento.
Olha para nós, porque aqui dentro tem restauração. Olha para nós, porque aqui dentro tem restituição da parte de Deus. O que Paulo disse? Sedes os meus. Irmãos, Paulo não falou assim não. Automaticamente, irmãos, era isso que ele está querendo dizer. Olha para Cristo. Mas se você não conseguir olhar para Cristo, olha para mim, porque você vai ver Cristo na minha vida. Aí eu faço uma pergunta para você. Quando o povo lá fora olha para a igreja, ele vê Cristo? Ou será que só vê a Porta Formosa? Porque naquela época, há quem diga, pastor Marcel, que a Porta Formosa era até um ambiente de se fosse nos dias atuais, irmãos, para nós podermos entender, de tirar selfie. Era um lugar visitado, porque era um lugar turístico, bonito. E a igreja não pode ser um lugar de nós só visitar e ir embora. A igreja não pode ser um lugar de passeio. A igreja não pode ser um ambiente onde você vai vir e vai ser um lugar descolado. Não, vai ser um lugar onde nós seremos transformados pela mensagem. É um lugar onde nós seremos impactados pelo Espírito. É um lugar onde nós seremos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus. Porque a igreja não salva, mas o dono da igreja, ele salva. Porque a igreja não é o caminho, mas a igreja aponta para esse caminho. Olha para nós. Versículo 5. O homem olhou para eles com atenção. Olha, irmãos, que interessante. Esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O versículo 6 mostra para nós a supremacia ou autoridade, irmãos, a autoridade do nome de Cristo. Irmãos, não há nada e não há ninguém que se oponha ao nome de Jesus. Ah, pastor, mas e Satanás? Satanás é opositor da igreja, não de Jesus. Vou repetir. Satanás, ele é opositor da igreja, não de Jesus. Irmãos, o diabo é como se fosse um vira-lata, está numa coleirinha e Deus está ali, irmãos. Você não lembra de Jó? Irmãos, o diabo foi até Deus, ele pediu permissão para Deus. Aí Deus falou assim: eu permito, vai lá. O versículo de número 6 mostra para mim e para você a supremacia do nome de Cristo. É aquilo que Paulo disse em Filipenses: pois Deus o exaltou soberanamente, acima de todos os nomes. E sabe o que eu aprendo com isso? Nós como igreja precisamos nos render a esse nome, o nome de Jesus. Nós como igreja precisamos estar diante desse nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A supremacia do nome de Cristo. Nada se opõe a esse nome. Versículo 7. Olha que irmãos, olha que coisa maravilhosa. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Porque o mesmo Pedro que carrega uma chama, o mesmo Pedro e João que tem o Espírito Santo de Deus, o mesmo Pedro e João que é cheio da presença de Deus, esse mesmo Pedro e João que libera uma palavra espiritual sobre a vida daquele homem, eles vão estender as mãos para que aquele homem se levante. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem muita gente que é bom para sentir arrepio, mas é muito ruim para estender a mão para os outros. Vou repetir. Tem muita gente na igreja, irmãos, que sente Deus que é uma beleza. Se deixar até voa. Mas na hora de estender a mão, recolhe. Na hora de estender a mão para levantar um irmão, recolhe a mão.
E é isso que Pedro está ensinando para mim e para você mais uma vez sobre a missão da igreja. A missão da igreja é orar, a missão da igreja é jejuar, a missão da igreja é anunciar, mas a missão da igreja também é ir atrás dos perdidos. Aí quando eu volto para o começo da mensagem, irmãos, crente que ora é doido. Irmãos, você não vê mais culto ao ar livre. Qual foi a última vez, irmãos, que nós como igreja que fizemos um culto ao ar livre? Você se lembra? Sabe por quê? Estamos acomodados. Eu lembro que há uns anos atrás, no começo da minha convenção, era quase todo final de semana, tinha um culto ali no bairro Escolástico. Eu me lembro que antes do Bento, irmão Bento, ou presbítero, não sei, antes dele se adoecer, ele arrumou aquele carro dele, irmãos, com as condições que ele tinha, e ele sempre estava em um ponto estratégico, pregando a palavra de Deus. E Deus tem dado condições para mim e para você. Deus tem dado recurso para a minha vida e para a sua vida. E nós não queremos anunciar o Evangelho, nós não queremos pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque estamos acomodados demais. Nós nos acostumamos com a nossa galera, nós nos acostumamos com as pessoas que estão do nosso lado, e nós não queremos mais ir atrás dos perdidos. Porque o mesmo Pedro e João, que é homem de Deus, é homem de oração, o mesmo Pedro e João, que tem uma chama do Espírito Santo, esse mesmo Pedro e João vai estender a mão para aquele homem. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes. Versículo 8. Olha que interessante, irmãos. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos que ali estavam ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Olha como esse milagre, irmãos, vai impactar a sociedade. Porque todo milagre da parte de Deus aponta somente para uma pessoa, para Cristo. Todo milagre que acontece no nosso meio não aponta para a vida do pastor, aponta somente para Jesus. Aí a palavra de Deus continua. Olha o versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Versículo 12. Vendo isto, Pedro lhe disse-lhe: Israelitas, porque isto os surpreende? Olha, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Por que vocês estão olhando para nós? Lá atrás Pedro manda aquele paralítico olhar para eles. Mas aqui no versículo de número 12, Pedro faz uma pergunta: por que vocês estão olhando para nós? Porque Pedro, ele conseguiu perceber que se naquele momento aquele povo começasse a olhar para eles, a glória seria dada para eles e não para o nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que a glória é dada somente a Jesus de Nazaré. Vai ter momento que a igreja vai falar: olha para nós. Mas depois que o pecador entra, depois que o pecador é regenerado, depois que o pecador é encontrado, nós vamos apontar para Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém não vem ao Pai a não ser por mim. A preocupação de Pedro aqui, irmãos, é tomar a glória para si. Por que estão olhando para nós? Olha o que Pedro vai dizer, irmãos: como se tivéssemos feito este homem andar por nossos próprios poder ou piedade. E aqui é o caminho para o final. A igreja não tem poder de restaurar o pecador. A igreja não tem poder de fazer o pecador caminhar por si só.
A igreja não tem poder de dar vida para o pecador. A única pessoa que tem esse poder é Jesus de Nazaré, que fez a obra completa na cruz. Irmãos, talvez o que eu estou pregando aqui, você fala assim, mas aqui não acontece. Irmãos, mas tem muito lugar que acontece assim. A glória do homem. Porque eu fiz. Porque eu estava na liderança e é o meu nome que tem que estar. Mas ainda bem que aqui não é assim, irmãos. Ainda bem que aqui a glória é somente para Deus. Olha que interessante. Porque todo milagre aponta para a glória de Deus e para Cristo. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto. Negaram. Irmãos, Pedro fala da depravação total, porque o homem nega a Deus, o homem foge de Deus, como Paulo disse, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo, olha o versículo 14, vocês quem? Eu e você, nós, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram-lhe que fosse libertado um assassino. Olha o versículo 15, irmãos. Vocês mataram o autor da vida. Como assim? Eu matei Jesus? Foi, irmão. Foi o meu pecado. Foi o seu pecado. Ele foi entregue naquela cruz por amor a mim, por amor a você. Isso é maravilhoso. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunho disso. Versículo 16. Pela fé ao nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem, conhecem, a fé que vem por meio dele. Irmãos, todo milagre precisa apontar para Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé que veio por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Vou pular para o versículo 19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Irmãos, esse milagre aqui é muito mais do que um milagre físico de um paralítico. Esse milagre que acontece, irmãos, é muito mais do que uma cura de um homem que estava há mais de 40 anos na porta de um templo. Esse milagre que acontece, irmãos, é um milagre que aponta para a minha vida e para a sua vida. É por isso que o tema é o avivamento da porta formosa. Sabe por quê, irmãos? Porque avivamento não aponta para rodar no poder. Avivamento, irmãos, não aponta para arrepios. Avivamento, irmãos, não aponta nem para choro. Avivamento, irmãos, aponta para uma vida transformada em Cristo Jesus. Avivamento, irmãos, aponta para uma pessoa que foi restaurada, caiu em Jesus. Avivamento aponta para uma pessoa, como o pastor Marcel pregou para o pastor Everton, num dia de carnaval também, levou ele para o retiro e foi alcançada por Jesus. Porque não adianta nada, irmãos, nós chorarmos aqui, não adianta nada, irmãos, nós sentimos arrepio aqui e as pessoas não forem transformadas pelo poder do nome de Jesus. E Pedro e João agora vai usar esse milagre tão extraordinário da igreja primitiva para fazer somente uma coisa: introduzir Cristo naquelas pessoas. Fica sobre os seus pés. Porque é sobre Cristo, meus amados irmãos. É sobre o que Ele faz. Nesses dias aí tão sombrios, irmãos, dias difíceis, onde Satanás, irmãos, quer cirandar, quer acabar com famílias, quer destruir jovens. Nós como igreja, irmãos, nós precisamos nos posicionar e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para as pessoas. Mas sabe qual que é o problema? Nós estamos só na porta, estamos acanhados,
estamos afadigados, estamos anêmicos espiritualmente, estamos dormindo. Paulo vai dizer: desperta tu que dormes dentre os mortos, pois Cristo te esclarecerá. Qual foi a última vez que você pregou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você sentiu o desejo no seu coração de anunciar Cristo para uma pessoa? Porque hoje é aniversário do nosso amado pastor Everton, e uma das coisas que marca a vida dele, irmãos, é esse desejo de levar Jesus até as pessoas. Seja num carnaval, indo na casa de um jovem, ou seja através de um instituto, onde os pais são alcançados, onde as crianças são transformadas e o nome do Senhor é glorificado. Porque a missão da igreja é essa: pregar Cristo e nada mais. Eu quero orar com você nessa noite. O pastor Marcel já orou, mas eu quero orar uma vez mais com você, que esse avivamento venha acontecer em mim e você. Eu encerro essa mensagem fazendo uma pergunta para você nessa noite: quem nós somos, irmão, nesse texto? Nós somos o paralítico? Somos Pedro e João? Somos as pessoas que levam o paralítico até o templo? Ou somos as pessoas que entram no templo e só dá esmola para o paralítico? Quem nós somos? Vamos orar. Senhor, uma vez mais, ó Deus, eu oro ao Senhor, Deus. Mediante essa palavra, Deus, eu quero clamar ao Senhor, Deus. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque essa chama no coração da igreja. Que o Senhor coloque esse desejo em nós, ó Deus, de pregar o Evangelho, de anunciar Cristo e nada mais. Leva-nos, ó Deus, além da porta formosa. Leva-nos, ó Deus, além do teatro. Leva-nos, ó Deus, além dos costumes, dos dogmas. Leva-nos, ó Deus, além deste cumprimento de ritual, ó Deus. E leva-nos, ó Deus, para esse lugar de oração, para esse lugar, meu Pai, de súplica. Quantas pessoas que estão anêmicas, quantas pessoas que se encontram, meu Pai, nas condições desse paralítico, está paralisados espiritualmente. Quantas pessoas, meu Pai, que se encontram, meu Pai, dessa forma, mas nós cremos, ó Pai, na supremacia do nome de Jesus. Nós cremos, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Deus, e nós oramos por Miraí. Nós oramos uma vez mais por essa cidade e te pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, meu Pai. Porque quando as pessoas que aqui estão, meu Pai, foi restaurada, foi encontradas pelo Senhor numa época como essa, meu Pai, época de carnaval, e nós cremos, meu Pai, que neste ano não será diferente. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai transformar aquele retiro, meu Pai, num tanque de Betesda, aonde muitos serão levados ali, ó Deus, esperando o balançar das águas, mas o Senhor, Deus, há de se manifestar, ó Deus, porque nós cremos no teu poder, porque nós cremos, meu Pai, confiamos na tua palavra, e a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer, meu Pai, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. E eu creio, meu Pai, em restauração de vidas. Eu creio, meu Pai, em transformação de vidas, meu Pai, nesse retiro. Jovens que talvez, meu Pai, no meio do carnaval vai sair e vai ter o desejo de subir lá para cima, e serão impactados pelo Senhor, ó Deus. Tira-nos, ó Deus, deste ambiente de conformidade e nos leva, meu Pai, para vivermos o propósito do Senhor. Assim eu oro, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. E se você pode, aplaude Ele bem forte, porque Ele merece.